Vamos ver aí. Vasco e Corinthians. Vamos ver. Vamos Ah, lá. é? Tem esse jogo Bom, ainda. Não, que... Não precisa Primeiro jogo ver, Itaquera, gente, hein? não teve nada. É, a Não gente... teve nada. Teve 2 gols impedidos, né? Dois Teve gols laranjada. impedidos, um E pra o cada lado. Memphis dando chilique quando saiu. Mas com razão. É? Eu acho que com... Você acha? Assim, sem razão, porque ele não jogou nada, mas com razão que o Yuri tava muito pior. Ah, o Yuri tá pior. É. Mas assim, tem que falar da torcida do Corinthians, assim, chovendo molhado, mas Esse lance bandeirão, é da- infinitos bandeirão. Não, Toda é hora você olhava, você era um viu? bandeirão Gaviões diferente. subiu Toda ali, hora já- era um bandeirão diferente, toda hora era um bandeirão O diferente. Gavião tá feliz que pôde Não, a voltar pro festa- estádio, né? voltar, Não, foi há quanto tempo? Né? Desde 22, né, que não tem uma final desse tamanho em casa, então a festa foi bonita. É, e... Não, teve Paulista, né? Não, mas desse tamanho de Copa do Brasil, velho. Posso te falar? Entre times, o Paulista é forte porque foi contra a porcada, mas de título, falando de título, sim. Isso, de isso. título, sim. E porque foi Mas- contra de qualquer jeito, a outra foi contra o Flamengo, também foi grande, vai? De qualquer jeito. Foi o... Não, e sendo contra eu o- acho que o Caio tem um ponto é que é quando o jeito que o Corinthians elimina o Cruzeiro. Também. Sabe? Domingo você elimina nos pênaltis, incendeia, na Ele- quarta é jogo de já é novo, jogo de pô. novo, dá uma, É. e mesmo assim os caras pulando ali e tal. Mas ó, esse jogo aí eu vou esperar acabar porque não tem muito o que fazer, Você falar. foi? Foi 0 a 0. Não. Isso daí eu tava em casa resolvendo e assistindo o jogo. Mas foi um jogo muito ruim. Foi mesmo. Né? Vou esperar acabar aí pra E falar. demorou mas a passar, hein? teve nada, o Vasco não fez absolutamente Olha nada. Eu quero essa aí, falar sobre olha. isso também, porque não teve nenhum time jogou absolutamente nada. E eu tô vendo, eu não sei, né? Porque aí começa as narrativas. Aí acabou. Eu tô vendo as narrativas, né? E aí eu quero. Caralho, que bagulho horrível. Não, eu quero falar algumas coisas assim. Mas foi rápido. O primeiro esse foi um dos piores jogos que eu tive a desalegria de assistir na minha vida. O Caramba. desprazer. Essa é uma das piores finais de Copa do Brasil, me fazendo lembrar daquele jogo entre Palmeiras e Santos de final de Sim, Libertadores. Foi pior E que foi- Gente, esse jogo foi horrível, foi terrível, concordo. Tem um outro ponto também, que esses jogadores estavam errando passe de 1 metro. Isso não tem o que dizer. Esses jogadores não arriscarem a gol também não tem o que dizer. Então eu concordo 100% com a galera que achou esse jogo horroroso. E só para deixar uma coisa clara, quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. Começa as narrativas de que o Vasco dominou o Corinthians. Dominou. Pelo amor de Deus, velho. Eu não sei que jogo que vocês assistiram. O Corinthians e o Vasco não jogaram porra nenhuma. Não houve nenhum domínio. E se fosse... É só ver os números aí da partida. Porcentagem de posse de bola, é só ver. Se fosse ter algum domínio, do pior, o menos pior seria o Corinthians. Mas não teve nenhum domínio. O Vasco não representou nenhum perigo ao Corinthians, exceto aquele gol que estava impedido. E foi o Corinthians a mesma coisa. O goleiro do Vasco não trabalhou. O Hugo não trabalhou. Não houve ninguém que quisesse ganhar esse jogo. Essa é que é a grande realidade, tá? Foi um jogo terrível. E eu concordo com vocês. Agora, eu não posso discordar que quem estava jogando em casa era a gente. E esse Vasco, esse empate é melhor, obviamente, pro Vasco. Claro. O Vasco sai com essa sensação de vitória porque o Corinthians não fez a lição de casa, que era minimamente ter apresentado um bom futebol. Mas assim, do que as duas equipes apresentaram, os dois jogaram uma merda. Eu não vi nenhum futebol de nenhum dos lados. Agora, você começa a ver as narrativas. Agora, não tem como discordar que foi um dos piores jogos, assim, disparados que eu já vi, que eu já tive o desprazer de ver. Agora, Dava, tem um negócio assim, tá? O que eu vou falar agora a galera não sei se vai concordar. Mas eu acho que o Vasco, nesse jogo, teve uma grande chance de ser campeão. Não tô dizendo que não pode ser domingo, tá? Pode ser. Mas eu acho que nesse jogo, onde o Corinthians não conseguiu jogar, não apresentou nada, errava muitos passes e não chegava muito nas bolas. E eu vou dizer o porquê, o que eu acho e o que eu apurei. Tá. O Vasco poderia ter feito gol ali. O Corinthians não queria jogar nesse jogo. Não nesse primeiro jogo. E eu não vou ser arrogante e dizer que o Corinthians tirou o pé como se a gente fosse o Real Madrid. Não. Mas, essa é uma leitura que eu fiz e que eu vi pouca gente fazer. E agora estão fazendo mais. Mas é o seguinte. Nós tínhamos 8 jogadores amarelados. 8. Dentre esses jogadores, a gente tinha Hugo, Mateuzinho, Bidu, Rodrigo Garro, Bidon. Quem mais que estava amarelado? Gustavo Henrique. Esse jogo foi um jogo onde os jogadores do Corinthians estavam com medo de jogar, de perder a final de volta. Isso não justifica os erros de passe, isso não justifica não chutar no gol, tá? Nada disso. O jogo foi horrível porque as duas equipes foram um lixo em campo.
É por isso que eu digo. Quando eu digo que o jogo foi uma merda e que o Vasco não foi... Não é porque o Vasco é ruim. É porque as duas equipes não apresentaram nada. Isso é um fato. É só você ver os números e o jogo. Não teve nada. Teve um gol impedido pra cada lado e só, e morreu. Hora ou outra, o Ryan dava uma subida ou outra, o colombiano do Vasco, como é que é o nome dele? André alguma coisa, né? Eu não sei. Chato também, dava uma beliscadinha ali, mas não teve nenhum domínio, ninguém... Cara, os goleiros nem trabalharam. Só que é o seguinte, esse primeiro jogo, claramente, tá? E eu sou um dos caras, que assim, até eu vi um bobo aqui falando soberba, que soberba, meu amigo. Andrés Gomes. Né? Andrés Gomes. Eu sou um dos caras que mais batem no Corinthians quando merece. Eu não tenho saco pra vagabundo. E quando esses caras ficam de vagabundagem, eu sempre falo aqui, certo? Um ou outro, porque tem jogador ali que eu gosto, tá? Tem jogador ali que eu claramente sempre falo pra vocês que o cara sente a partida, joga pra cima. Já falei pra vocês. E esses últimos caras têm sido Matheus Bidu, Mateuzinho, Gustavo Henrique, certo? Ranielli. Esses caras sentem a partida, tá? Então, eu critico o Corinthians de várias maneiras e eu não teria problema nenhum de falar o Vasco nos dominou em casa. Não teria nenhum desses problemas. Vocês sabem. Vocês já me conhecem. Eu bato bastante no Corinthians. Mas nesse jogo aqui, Dava, quem acompanhou o Corinthians viu. Os caras não estavam botando pé. Todos esses caras estavam com medo e com razão de não jogar o segundo jogo. Você imagine, a gente tem um terceiro amarelo pro Gustavo Henrique. O nosso sistema defensivo já era. Acabou, tá destruído. O Gustavo Henrique é o nosso melhor jogador defensivo. Se a gente perde o Mateuzinho, não tem reserva. Não tem reserva. Não é que não, vamos botar... Vai não, ter que não improvisar tem. alguém, Charles. Vai ter que improvisar o Félix Torres. Nossa! Você tá entendendo? Aham. Do lado esquerdo, Bidu. Você sabe o Bidu, quem entra? Hugo. Nossa senhora. Se a gente perde o Rodrigo Garro, acabou o Não, cérebro não tem. do time. E o Romero? Hugo. Se o Hugo sai numa jogada, faz um amarelo. Donelizinho, pô. Não, o Donelli. Agora é um outro moleque. Donelli O Longo, saiu? Felipe Longo. É, o Lá ele. frangueiraço também. E tem outra Não, coisa. melhor que o Tem Donelli. outra coisa também. Que Não, acontece. não é ruim não, Longo. viu? Não é ruim O não. Corinthians, Mas esse ele O joga Donelli- nada. Donelli é O fraquinho. Donelli não O dá. Corinthians esse ano, quantos jogos, tá? Com E o Angeleri também tinha mais amarelado. de um gol de diferença o Corinthians ganhou, né? Não foram muitos. Nem foram. perdeu. O Corinthians foram. é o time que É, é 1 a isso. 0, Mas 1 a aí 1. o que eu tô dizendo é que se o Corinthians podia dar tudo que ele normalmente daria pra ganhar de 1x0, 2x1, entendeu? É, então assim, ó, Dava, aí eu tô vendo aqui o cara falar, essa narrativa é péssima. Ô, Doug, eu posso te garantir que foi isso que aconteceu. E se você entende de bola, um pouquinho, ou se você já jogou qualquer jogo na sua vida, ficar de fora do jogo da final, não importa se é final de campeonato. Se você tivesse uma final única, eu concordaria com o seu argumento. Como são duas, você tá sendo burro. O jogo, cara, são 4 tempos. Foram 2. Se a gente perde o Gustavo Henrique, se a gente perde qualquer um desses jogadores, fudeu no final. Se a gente agora vai lá pro Maracanã pra jogar sem Gustavo Henrique, sem Hugo, sem Garro, sem qualquer um desses jogadores, o Vasco ia levar essa final com certa tranquilidade. Então, ó, eu sou um dos caras que mais batem no Corinthians, mas dessa vez o que eu vi ali foram esses caras com medo. E não porque foram pensados, não. Aham. Mas eles estavam com medo de não jogar o segundo jogo. Quem quer ficar de fora da final? Então o Corinthians escolhe jogo? Sim, a gente Sim. fala isso o Ué, tempo todo. E Sim, é ué. exatamente o que eu bato nessa tecla. Esses caras sempre escolheram jogos pra jogar. Então, a gente tá falando de um. A gente tá falando de um jogo que foi muito feio. Eu concordo com vocês. Mas eu garanto que o jogo de domingo vai ser putaria.